Caros irmãos e irmãs, muita paz a todos, que Jesus nos ilumine e abençoe. Eu não tenho comparecido a estas reuniões de domingo aqui no Allan Kardec, mas eu tenho acompanhado a programação pela internet, tenho ouvido as palestras e estou sabendo que a casa aqui está estudando esta lei atualmente. Já foram realizadas várias palestras sobre a lei de igualdade, né? Sobre a igualdade do homem e da mulher, sobre igualdade perante o túmulo, as mulheres no Evangelho. Eu vi que já foi bastante detalhado esse estudo. Então, eu acho que nós corremos o risco aqui de chover no molhado. Mas nós vamos fazer um apanhado, porque nesse horário que nos é destinado, nós vamos falar sobre toda a lei de igualdade. Então, não vai ficar igual. Eu acredito mesmo que todos os assuntos, embora o conteúdo seja o mesmo, sempre há um enfoque um pouco diferente, uma maneira diferente de ver as coisas. Então, vamos ao estudo. Lei de igualdade. Primeiro, nós olhamos lá no dicionário o que é igualdade. E o dicionário diz que é o princípio segundo o qual todos os homens, quando fala homens, fala o ser humano, todos os homens e mulheres são submetidos às mesmas leis e gozam dos mesmos direitos e obrigações. Um fato importante que nós devemos considerar aqui é que nem sempre a humanidade entendeu assim essa questão da igualdade. Vamos citar apenas um fato. A Organização das Nações Unidas, a ONU, foi criada em dezembro de 1948. E na Declaração Universal dos Direitos Humanos, proclamada pela ONU, com a representação de muitos países, se estabeleceu, no primeiro considerando, coloca a igualdade como fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo. Quer dizer, considerar igual todos os homens e mulheres é o fundamento para a liberdade, a justiça e a paz no mundo. É bom a gente lembrar também um fato importante ocorrido em 1789, que foi a queda da Bastilha, em Paris, França. O que era a Bastilha? Era o símbolo do absolutismo, do poder de uma certa classe sobre as outras, no caso da nobreza. Com a queda da Bastilha, anunciou-se o fim da servidão, o fim dos feudos, e proclamaram-se os princípios universais de liberdade, igualdade e fraternidade. Lema atribuído a Rousseau. Rousseau viveu de 1712 a 1778, foi iluminista e influenciou o emérito educador Pestalozzi, que nós sabemos foi o professor de Allan Kardec, conhecido nosso, né? Então, o que acontecia antes dessa queda da Bastilha? Aqui fala, anunciou-se o fim da servidão, o fim dos feudos. O que eram os feudos? O rei, praticamente a totalidade dos países era governado por um rei. Esse rei dividia o país em pedaços grandes de terra e doava
aquela porção de terra que eles chamavam feudo a um senhor lá da confiança do rei, que pertencia à nobreza. Esse senhor era o senhor feudal. E ele usufruía daquelas terras como se dele fosse. E o compromisso dele com o rei era de apoiar o rei nas suas batalhas, nas suas conquistas. E essa servidão, o povo que morava dentro dessas propriedades grandes, desses feudos, eram servidores daquele senhor feudal. E esse senhor feudal era a lei ali naqueles domínios. Ele fazia justiça do modo dele, ele resolvia... as pessoas eram praticamente escravas. Então, a população, a humanidade, de um modo geral, a Europa era a parte mais evoluída da humanidade, que nós conhecemos melhor. E que as Américas aqui, que foram descobertas depois, sofreu muito aquela influência. Mas como funcionava? Existia a nobreza, que era composta pelo rei, os seus familiares, os seus parentes, aqueles chegados ao rei, e as pessoas, o alto clero fazia parte da nobreza, o alto clero, porque não todo o clero, só aqueles mais graduados. E os muito ricos. Então, esses constituíam a nobreza, que tinha todos os privilégios. Inclusive não pagava impostos, a lei não era igual para todo mundo, a nobreza era uma coisa. A outra classe era a chamada burguesia, que era constituída pelos produtores, o que hoje nós conhecemos como agropecuaristas, industriais, comerciantes, empreendedores de um modo geral, os empresários desses vários ramos de atividade constituíam a burguesia, mas não tinham os privilégios da nobreza. E os servidores, o povo que trabalhava naqueles grandes feudos, naquelas grandes propriedades, que não tinha direito nenhum. Eu me lembro de um filme em que dois personagens da nobreza conversavam sobre as negociatas, as coisas que eles faziam, e a certa altura um fala para o outro assim: mas e o povo? O que é que nós vamos dizer para o povo? O interlocutor responde: o povo? Ora, o povo é gado no curral. Quer dizer, era assim que era tratado o povo. É bom a gente lembrar isto, vejam bem, isto aconteceu em 1789. Não faz tanto tempo assim. Quanto tempo faz? 200 anos, nem isso. Então, essa igualdade não foi fácil nós chegarmos no ponto que chegamos hoje. Isso perante as leis humanas. Agora, no Livro dos Espíritos, estudando a lei de igualdade, nós vamos ver, primeiro, Kardec pergunta aos espíritos: perante Deus, todos os homens, todos os seres humanos são iguais? Porque naquele tempo se discutia isso. A mulher, por exemplo, ainda não tinha muitos direitos. Aqui no Brasil, nós sabemos que a mulher passou a ter direito a voto na década de 30, por aí, de 1930. Então, Kardec pergunta: perante Deus, todos são iguais? Todos os homens e mulheres são iguais? Os espíritos respondem: sim. Todos são iguais perante Deus. Todos tendem para o mesmo fim. E Deus fez as suas leis para todos. A esta altura, pode ocorrer uma indagação no nosso íntimo, né? Bom, se todos somos iguais, por que tantas diferenças entre os seres humanos?
diferenças sobre todos os aspectos. No entender da doutrina espírita, todos somos iguais da seguinte maneira: Deus nos cria como uma semente. A semente possui em germe a árvore plena que ela será um dia. Mas ela vai nascer, desenvolver, atualizar a sua potencialidade para se tornar na árvore adulta. O espírito é criado simples e ignorante, fala o Livro dos Espíritos, com um potencial. As qualidades da sabedoria e das virtudes da bondade estão em nós desde o começo. Mas assim como a semente precisa atualizar aquele potencial, desenvolver, nós também temos. Então, nós somos criados iguais, com a mesma potencialidade, sujeito às mesmas leis e destinado ao mesmo fim, que é a perfeição relativa. Nisto é que está a igualdade de Deus. Ele nos trata a todos como filhos de maneira igual, efetivamente. Agora, como Deus sempre cria, todos nós fomos criados numa determinada época, então nós temos idades diferentes em espírito. E nós fazemos uso das nossas faculdades também de maneira diferente, porque nós temos o livre-arbítrio. Deus não nos criou como autômatos, como seres sem liberdade. Ele nos criou como seus filhos e nos deu essas faculdades, a inteligência, a vontade, esta capacidade de escolher caminhos, de resolver as coisas. Como nós temos essa liberdade, nós utilizamos essas nossas faculdades e o nosso tempo de maneira desigual. Então, as diferenças de essência, quer dizer, das aptidões, da inteligência, dos pendores, né? Aquela tendência que a pessoa tem para o bem ou para o mal, habilidades para a prática de esportes, habilidades artísticas, essas qualidades extraordinárias que tem gente que parece que já nasce com isto, são aquisições do espírito ao longo do tempo. Então, as diferenças de essência é consequência ou porque uns viveram mais, ou porque vivemos mais uns do que os outros, ou aproveitamos melhor o tempo. Esses dois fatores fazem com que nós sejamos assim tão diferentes em inteligência, em moralidade, em dom, em habilidade, isso que nós chamamos de dons. São conquistas, na verdade, são desenvolvimentos, é como se aquelas sementes que foram semeadas em tempos desiguais, e como no nosso caso nós temos o livre-arbítrio para utilizar também os recursos que são colocados à nossa disposição de maneira diferente, então isso aí faz com que nós tenhamos um tamanho diferente. Então, na atualidade, já não somos mais iguais, porque cada um trazemos esse resultado do passado, melhor, médio ou inferior, dependendo das nossas escolhas, dependendo da maneira como nós aproveitamos o tempo. Esse é o essencial. Agora, tem um outro aspecto, a questão da desigualdade das riquezas, né? A riqueza, o dinheiro, dá poder, dá supremacia, assim como cargos, essa desigualdade de posições sociais. Então, isto aí não representa o mérito do espírito, isso aí são as tarefas que o espírito solicita ou lhe é imposto em função das suas necessidades evolutivas. Então, uma pessoa é rica ou pobre, tem facilidade para amealhar dinheiro ou não,
dependendo, primeiro, das suas conquistas anteriores, da sua habilidade de certas experiências, mas também essa tarefa. Se a pessoa utiliza mal o dinheiro, utiliza mal o poder, usa o poder para espezinhar, para prejudicar os outros, para cometer injustiças, nós somos livres, mas somos responsáveis. Então, nós temos que responder por tudo que nós fazemos, por tudo que nós plantamos, coisa que nós estudamos muito na doutrina espírita. E isso não é ruim para a gente, porque é sofrendo as consequências dos nossos atos que nós aprendemos. A princípio, a pessoa dominada pelos instintos, pelo egoísmo, pela prepotência, por querer triunfar à custa dos outros, pisando nos outros, ela vai até um certo ponto, mas depois ela vai sofrer as consequências disso, até ela descobrir que não é por ali o caminho, até ela aprender. Então, é uma outra conclusão muito interessante que nós tiramos. O sofrimento, as dores, as dificuldades, tudo isso que nós chamamos das aflições humanas, na verdade, são as lições, os recursos educativos de que Deus se utiliza para o nosso aperfeiçoamento. Ao mesmo tempo que nós resgatamos coisas do passado, nós estamos caindo na real, nós estamos descobrindo os nossos equívocos, nós estamos aprendendo. Mas esse sofrimento também não é só consequência do passado. Pode ser que a nossa acomodação, o nosso indiferentismo, pelo fato de nós não nos esforçarmos para cumprir as nossas tarefas, também venha o sofrimento para fazer com que a gente se modifique, se transforme. Mas então, o fato de ser rico ou ser pobre, ter saúde ou menos saúde, se bem que o corpo é uma extensão do espírito. E, na verdade, o espírito evoluído, ele tende a ter uma saúde física também. Mas, ao longo do tempo, nós podemos, às vezes, um espírito já mais amadurecido, nem sempre isso aí, nós podemos tirar uma conclusão apressada. Por quê? Às vezes o espírito cometeu falhas lá atrás, tão graves, tão pesadas, que ele não tem condição de acertar logo aquela situação. Então ele vai crescendo, amadurecendo, reunindo forças para numa hora ele limpar aquilo. Então uma criatura já evoluída pode vir com tarefas difíceis nessas áreas, porque está acertando contas lá do passado. Mas na questão da igualdade, o que é importante nós compreendermos é isto aí, da igualdade das riquezas, né? Perguntaram ao Chico Xavier, isso está no livro O Consolador, questão 56, fizeram essa pergunta, quanto à igualdade das riquezas. E o Emmanuel respondeu através do Chico, dizendo o seguinte: a concepção igualitária absoluta é um erro grave dos sociólogos, em qualquer departamento da vida. O verdadeiro valor do homem, do ser humano, está no seu íntimo, onde cada espírito tem a sua posição definida pelo próprio esforço. A igualdade absoluta de riquezas é uma utopia. Então, vejam bem, a sociologia materialista entende que o homem é fruto do meio. Nós já tivemos estudando um pouco sobre isso. Então, se ele é fruto do meio, conforme as influências que ele recebe, conforme a educação que ele recebe, ele vai ser. Ele é fruto do meio. E esse materialismo também diz o seguinte, que o ser humano, veja bem,
É o materialismo que diz assim: o ser humano é naturalmente egoísta. Então, se deixar livre, o mais inteligente, o mais esperto, o mais poderoso vai sempre engolir o mais fraco. E haverá sempre injustiça. Então, a melhor maneira de regular a vida em sociedade é criar regras rígidas, é mudar as estruturas sociais, ou seja, não respeitar a liberdade individual. Esta igualdade vem de fora. Então, pelas estruturas sociais, pelas leis, se impede um de explorar o outro, de cometer as injustiças. Estas são as teorias da sociologia materialista, que já foi experimentada no mundo, nós sabemos, e não dá certo. Porque não é verdade isto, que o ser é naturalmente egoísta, e que ele não se educa, não se corrige, e que não se pode dar liberdade para ele. Ao contrário, nós somos naturalmente bons, com potencial, nós somos filhos de Deus. Nós temos todas as virtudes em nós, dependendo do nosso trabalho, do nosso esforço, para desenvolver esse potencial. E para isso nós precisamos usar, sim, de liberdade, de livre-arbítrio, para podermos experimentar, errar, porque é errando que a gente aprende. A gente aprende acertando também, mas errando a gente constata que não é daquele jeito e vamos aprender. Então, o cristianismo nos ensina que é pela educação, que é pela nossa transformação íntima, que é pela melhoria íntima de cada um, melhorando o cidadão. Esse cidadão melhorado, dando bons exemplos, ele vai expandindo bem, e é assim que vai melhorando o todo. Então, vejam que são teorias opostas, né? Essa igualdade absoluta, conforme responde Emmanuel, é uma utopia, não se consegue, porque as pessoas são realmente diferentes, não porque Deus nos criou diferentes, mas porque nós estamos em patamares evolutivos diferentes, e isso é muito bom, porque assim nós sempre temos alguém em melhores condições do que a gente para nos ensinar. E por outro lado, nós sempre podemos também ajudar alguém que está em situação mais difícil do que a nossa. Jesus fala no Evangelho: felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Misericordioso é aquele que atende à carência do outro. Então, todos nós podemos ser misericordiosos. E todos nós precisamos de misericórdia, porque todos nós temos algum tipo de carência. Podemos não ter carência material, podemos ter até boa situação econômica e financeira, da parte material, mas podemos ter carência moral, maus hábitos, problemas de solidão, problemas psicológicos, e carência espiritual todos nós temos. Só não é carente espiritual aquela criatura purificada, perfeita relativamente, que já desenvolveu o seu potencial, que no nosso mundo só são os missionários que vêm nos ensinar, com exceção de Jesus, também são espíritos em evolução, que tem muito mais, eles têm muito mais evolução do que nós, mas não são também ainda perfeitos. E desempenhando essas missões são os nossos professores, eles também estão evoluindo. Então Jesus fala que o misericordioso, quer dizer, aquele que atende à carência de quem necessita dele, a quem ele pode ser útil, esta pessoa cria a condição para receber da misericórdia divina, que é rica e abundante e atende às nossas necessidades. Então, o fato de nós reunirmos potencialidades diferentes faz isso. Todos nós podemos ser professores uns dos outros e alunos uns dos outros ao mesmo tempo. Depois nós temos a questão da igualdade do homem e da mulher, e o relógio lá está dizendo que o tempo acabou, e eu acho que não tem problema, porque a casa aqui já está bem servida de estudo nesta parte, com as palestras que já têm sido feitas, mas resumidamente nós podemos apenas repetir isto.
Se todos nós somos espíritos imortais a caminho dessa evolução relativa, os espíritos em si não têm sexo. Nós reencarnamos como homem ou como mulher, polarizando energias masculinas ou femininas, mas é uma questão de aprendizado, de experiência. Agora, nós temos papéis diferentes, sim. Tanto a lei humana até reconhece isto. É uma curiosidade. A Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, no seu artigo 390, ela leva em conta a organização física dos trabalhadores de sexo diferentes, estabelecendo limite de peso que a mulher deve suportar em relação ao homem. Porque o organismo da mulher não é apropriado para pegar muito peso. Então, a lei prevê isso e estabelece um limite diferente de peso. Como também a Constituição Federal estabelece idades distintas para a aposentadoria, em razão do sexo. Então, nós entendemos que mulher e homem são almas em evolução, iguais, mas estamos desempenhando papéis diferentes, e a nossa função é de complementar um ao outro, e não de competição, conforme muitos movimentos entendem. Movimentos feministas, especialmente, nesta luta para conseguir igualdade, às vezes acaba estabelecendo uma competição. Não se trata de competição. É como aquela piada, né, de alguém que, se vangloriando de ser homem, dizia assim: aqui na nossa terra nós somos todos muito machos. Aí o outro, quietinho lá no canto, que era de um outro lugar, falou assim: pois na minha terra nós somos machos e fêmeas e nos damos muito bem. Porque nós nos complementamos uns aos outros, não temos que disputar quem é o melhor, quem é o pior. As mulheres têm papéis sublimes, né? Conforme já foi visto aqui em aulas, que nós sabemos que foram dadas, no campo da educação, da maternidade, desta intuição mais apurada, desta sensibilidade. Na própria doutrina espírita tem médiuns extraordinárias, né? E os homens, por sua vez, também ficam, às vezes, com a parte mais pesada, que é do trabalho mais bruto, de pegar mais peso, de enfrentar. Há tempos atrás, a mulher ficava mais administrando o lar, cuidando da educação dos filhos, e o homem que tinha que batalhar lá para buscar o pão para a família. Hoje, com essa questão da mulher trabalhar fora, o homem também foi aprendendo a fazer algumas lidas relacionadas com a mulher, mas ainda há muita diferença. Eu fui bancário e percebia colegas bancários e bancárias, eles no banco tinham as mesmas funções, trabalhavam igual ali, as mesmas horas, aquela coisa. Mas quando terminava o horário do serviço lá na empresa, iam para casa e o homem ia jogar o seu futebolzinho, ia descansar, e a mulher ia cuidar, e ainda ia limpar a casa, ainda ia fazer muitos deveres e tal. Então, essas coisas ainda precisam muito de aperfeiçoamento, de acertar, porque com as nossas imperfeições, nós acabamos criando injustiças e sacrificando uns aos outros. Mas o dia que nós melhorarmos moralmente, quando nós formos espíritos mais evoluídos, tudo vai ficar bem, né? E para terminar, questão de hierarquia. Alguém já nos perguntou uma vez, no mundo espiritual, existe hierarquia entre os espíritos? Alguns têm poder sobre os outros? Tem. Só que esse poder é baseado no merecimento, na evolução. Não existe falcatruas, não existe mutretas, né? Não existe essa coisa que existe aqui entre nós. Lá o que vigora é o merecimento, a hierarquia é com base do merecimento. Aquele que é mais evoluído, ele sempre terá um certo poder sobre o mais atrasado, porque é com esse poder que ele vai orientar, que ele vai ajudar, que ele vai esclarecer. E o dia que nós evoluirmos mais também, isso também vai acontecendo entre nós, embora hoje ainda não aconteça. Muita paz a todos, que Jesus nos ampare sempre.
Nós sabemos que a luz viaja a 297.320 km por segundo, ou mais aproximadamente 300 mil km por segundo. E o pensamento é 100 vezes mais rápido. Tanto que quando fechamos os olhos, mentalizamos a Torre Eiffel, ela na nossa frente. A Estátua da Liberdade, ela ali. Qualquer coisa que mentalizemos nos surge à frente em frações milésimos de segundo, rapidamente, basta pensarmos. Tem pessoa que às vezes vem ao centro tomar passe, tem um parente doente, o filho, a esposa, o vizinho, então traz uma camisa, uma roupa, um retrato, para benzer, para tomar o passe. Nós diríamos que isso é desnecessário. Jesus disse aos hebreus, vós sois deuses, no sentido de que saber usar o pensamento. Então, nesses momentos agora, em que os nossos pensamentos vão estar uníssonos, todos nós pensando em coisas sublimes da vida, vamos pensar também nessas criaturas nossas, parentes, amigos, vizinho, colega de trabalho, colega de rua, amigo de rua ali, colega de qualquer matiz, mentalizemos, rogando a Deus saúde, paz, harmonia, certo? Jesus, Divino Mestre, mais uma vez, aqui reunidos em Teu nome, te suplicando, Mestre, por todos aqueles que sofrem, encarnados e desencarnados, aqueles que se encontram nos hospitais, em leitos de dor, os seus afins, os seus parentes, sofrendo também, possam receber o lenitivo da saúde, da paz, principalmente do entendimento pelo motivo pelo qual sofrem. A todos aqueles, Mestre, que se encontram nos países aonde a aflição ruge e domina, aonde a fome lastreia, aonde a dor campeia, aonde a ignorância é tamanha que se mata em nome de nosso Pai. Mestre, daqueles que não têm no fim do dia um lugar para retornar, a paz, a tranquilidade, as nossas vibrações de amor neste momento. A todos aqueles, Mestre querido, que têm a função de dirigir entidades, sejam elas particulares ou governamentais, conduzirem os seus liderados para a frente e para o alto. Permita, Divino Mestre, que todas essas entidades que se destinam a amparar o idoso, a criança, a família em estado de necessidade, a mulher em estado de risco, o façam com desprendimento, com amor, com benevolência. Permita, Divino Mestre, que aqueles aqui mentalizamos nestes momentos, recebam de nossa vibração de amor, saúde, paz e alegria. Permita, Divino Mestre, que os nossos irmãos desencarnados que aqui se fazem presente, recebam também neste momento a luz do entendimento da razão, iluminado pelos nossos guias que também se fazem presentes. E que nós possamos, ao sair daqui, estamos carregados de novas energias, obtidas com a força de nosso pensamento, eis que aprendemos a orar e vigiar. Permita, Divino Mestre, tenhamos uma saúde, uma semana de saúde, paz e alegria, que saibamos valorizar os minutos da existência
na nossa elevação espiritual. Permita, Divino Mestre, que as nossas vibrações de paz, de amor, de carinho, se estendam ao nosso querido Chico, mesmo que para além das estrelas. E aqueles que no desempenho da mediunidade vão transmitir os passes magnéticos nessa noite, possam transmitir essa energia necessária que todos vieram buscar. Te rogando, Divino Mestre, fique conosco hoje, agora e sempre, e que assim seja.